A gente vai falar agora sobre aqueles influenciadores do Banco Master. Bom, vocês viram, né, o escândalo do Banco Master, né, com aqueles influenciadores, que é o Projeto DV, Projeto Daniel Vorcaro. Vocês conhecem uma expressão chamada astroturfing? Astroturfing, que se escreve, né? Astroturfing. Astroturfing é a prática enganosa de você criar uma ilusão de um movimento popular, ou de você criar uma ilusão que algo está recebendo um apoio genuíno, um apoio de base, né, que são as grassroots, para uma causa. Uma causa, ou para um produto, ou uma ideia, você fabricar um apoio. Quando, na verdade, esse apoio, ele não é espontâneo, ele é um apoio orquestrado, ele é um apoio financiado por uma entidade que está oculta, que pode ser uma corporação, pode ser um governo, uma empresa, enfim. É uma entidade oculta manipulando a opinião pública. Então, esse termo, astroturfing, foi inspirado na grama sintética chamada AstroTurf, que simula a espontaneidade para dar credibilidade ao que é artificial. Então, você espalha mensagens em redes sociais, em sites e blogs, tudo para influenciar a percepção pública de alguma coisa. Então, tudo indica que isso, o astroturfing, foi o que os donos do Banco Master tentaram fazer, tá? Falharam miseravelmente, né? Mas eles tentaram fazer após a liquidação extrajudicial da instituição. E esse episódio, ele foi noticiado no dia 6 de janeiro pela Malu Gaspar. Tá aí, Master, influenciadores receberam proposta para postar vídeos contra a liquidação feita pelo Banco Central. Então, o que essa matéria da Malu Gaspar, ela está narrando, é um esforço maciço de astroturfing, que foi destinado a atacar a credibilidade do Banco Central e vitimizar o Daniel Vorcaro, que é o ex-controlador do Banco Master. Inclusive, essa estratégia, ela foi batizada internamente de Projeto DV, né? DV, que são as iniciais do Daniel Vorcaro. Então, o recrutamento dos influenciadores, ele não foi feito diretamente pelo banco. Eles foram, né, tentando disfarçar. Esse recrutamento, ele foi terceirizado para criar umas camadas de proteção ao Banco Master, para não ficar muito na cara que o Banco Master estava querendo fazer essa manipulação da opinião pública. Essa agência, que foi identificada como operadora central desse esquema, é a UNLTD Network Brasil, que é sediada em Brasília. Tem um sócio dessa empresa que se chama André Salvador. E esse sócio, André Salvador, ele foi apontado como sendo o principal interlocutor nas abordagens aos perfis de influenciadores que foram selecionados. E há relatos também que mencionam a participação de outras agências, como a MT, que é ligada ao Thiago Miranda, né, na distribuição dessas verbas para os influenciadores. E como foi feita essa estratégia, né? Eram selecionados influenciadores, em princípio, sem um critério ideológico. Então, a esses influenciadores, eles entregavam um roteirinho, um roteiro pré-definido. O objetivo não era negar a crise do banco, não, mas deslegitimar o processo de liquidação conduzido pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. E os pontos-chave, né, obrigatórios dessa narrativa que foi distribuída para esses influenciadores, esses pontos incluíam, primeiro, a precipitação do Banco Central. Então, eles tinham que repetir exaustivamente que o Banco Central agiu rápido demais, que o Banco Central não deu chance de defesa ao Banco Master. Então, eles exploraram muito essa estratégia de que o Banco Central foi precipitado. Segundo, eles exploraram a narrativa do tempo incomum, ou seja, classificaram essa liquidação como sendo algo fora dos padrões. Todos eles sugeriram uma perseguição política por parte do Banco Central. Terceiro, eles alegam que houve soluções ignoradas para resolver o problema. Eles alegam que havia compradores interessados, como o BRB, e que essa liquidação foi a opção mais extrema e que foi, portanto, desnecessária, porque haveria outras soluções menos gravosas à disposição. Isso também era mais uma narrativa que eles tentaram passar por meio desses influenciadores. Outra coisa, o vitimismo. Então, esses influenciadores passaram a retratar o Daniel Vorcaro e o Banco Master como sendo alvos do sistema, da esquerda ou do centrão. E os valores oferecidos a esses influenciadores eram valores exorbitantes, valores muito acima das tabelas de mercado para uma publicidade
convencional. Os cachês dessas propostas chegaram a R$ 2 milhões para pacotes de postagem, né? Você contrata um pacotão de postagem, sei lá, tantos vídeos no YouTube, tantos Reels, tantos posts de feed, enfim, você contrata um pacote e uma exclusividade ali temporária para aquele influenciador. E eles fizeram o tal do NDA, né, que é o Non-Disclosure Agreement, que é o famoso contrato de confidencialidade. Né? Antes de revelar os detalhes desse contrato, a agência exigia que esses influenciadores assinassem esse NDA, esse contrato de confidencialidade. E esse contrato é um contrato rigoroso. A multa por vazamento de informações era de R$ 800 mil, que isso é uma tática de coerção financeira para garantir o silêncio dos participantes. E só para vocês saberem, é uma prática comum no meio empresarial. Quando você vai revelar alguma coisa que é sigilosa, mas a outra parte ainda não assinou o contrato, mas você precisa liberar parte da informação para aquela pessoa pensar no assunto, você prepara um contrato de confidencialidade, a pessoa lê, e se ela quebrar aquele contrato ali, aí ela paga o valor. Mas enfim, quem são os denunciantes, né? Quem quebrou o silêncio dessa operação aí orquestrada pelo Banco Master? Bom, essa operação, ela foi exposta graças à recusa e à denúncia de algumas figuras públicas que perceberam a natureza dessa proposta. E a principal figura, nesse caso, foi o vereador e influenciador Rony Gabriel, que é esse rapaz que está aí na tela. Ele é vereador do município de Erechim, no Rio Grande do Sul, pelo PL, e influenciador também. Ele tem 1,7 milhão de seguidores. Enfim, ele foi uma peça-chave ali para revelar esse esquema dos influenciadores. E como é que ele narrou que foi essa abordagem que foi feita a ele? Ele foi contatado no dia 20 de dezembro de 2025 pelo André Salvador, sob o pretexto de gerenciamento de reputação de um grande executivo. E o Rony Gabriel, ele produziu uma prova. Ele simulou interesse, ele fingiu ali que ele estava interessado naquele assunto, ele sacou de cara do que se tratava, ele simulou estar interessado para ir colhendo as provas materiais daquilo ali. Ele lavrou uma ata notarial em cartório e registrou todas as conversas de WhatsApp, todos os áudios, o contrato digital, tudo, provando então o vínculo entre a oferta e o interesse do Daniel Vorcaro. O Rony Gabriel, ele disse, olha, eles estão comprando uma opinião. A gente está tratando de corrupção ativa, comprando as minhas opiniões, a minha influência. Lembrando que ele é vereador. Então, atualmente, ele é um agente público. E quem recebeu também essa mesma abordagem e recusou, eles foram a público dizer, foi a influenciadora Juliana Moreira Leite, que é conhecida também como Juliana Milk, Julie Milk. Ela confirmou que ela recebeu a mesma proposta para difamar o Banco Central e ela teria, então, recusado, o que corrobora a versão apresentada pelo Rony Gabriel. Então, o Rony Gabriel ele não está sozinho nessa história. A Julie Milk, ela também está endossando a versão dele. A outra pessoa foi o Léo Siqueira, que é deputado estadual pelo Novo de São Paulo. Ele relatou ter sido procurado para a gestão de crise, né? Mas ele teria cortado o contato assim que percebeu que o beneficiário seria o Daniel Vorcaro. Bom, essa rede, né, de influenciadores, rede de pessoas contatadas e contratadas pelo Daniel Vorcaro ficou conhecida como os Paquitos do Vorcaro. Então, a Polícia Federal e a FEBRABAN, eles rastrearam cerca de 40 a 46 perfis que aderiram à campanha e publicaram vídeos com teor suspeitosamente similar entre o final de dezembro de 2025 e o início de janeiro de 2026. Então, eram perfis ali que estavam produzindo videozinhos, né, defendendo o Banco Master, falando mal do Banco Central, com essa mesma narrativa, com todos esses elementos que eu falei, com todos esses argumentos, como se fosse um roteiro mesmo que foi entregue a eles, para eles repetirem igual papagaio. E o curioso foi que isso foi feito exatamente ali naquele mesmo período, do final de dezembro a início de janeiro de 2026. E, bom, vários nichos, né, diferentes foram ativados para criar aquela sensação de consenso. Vocês já perceberam? Quando um cara meio que da esquerda, ou um cara meio de centro, um direitista, quando todo mundo está falando uma coisa, a mesma coisa, é criada aquela situação de consenso. Então, a gente vê pelos perfis que foram mencionados, que vazaram, a gente vê que tem gente ali meio esquerdinha, meio de centro, né, meio direitista, pessoas que atingem milhões de pessoas. Então, assim, é um discurso que foi feito mesmo para sair de uma bolha e criar uma sensação de que aquilo ali é um consenso de todo mundo. Bom, vamos ver os perfis que foram apontados
como sendo, né, pelos denunciantes, como sendo as pessoas que teriam sido contratadas pelo Banco Master. O primeiro perfil seria esse aqui, Marcelo Renault. Ele tem 633 mil seguidores no Instagram, e ele seria um especialista em Reels. E ele teria publicado vídeos questionando a pressa do Banco Central. E ele estava defendendo nesses vídeos que a liquidação protegia gente grande. Ele foi confrontado, né, esse Marcelo Renault, e ele alegou que ele estaria fazendo os vídeos de graça, né, que seria a opinião dele mesmo, ele estava fazendo aquilo de graça, mas ele admitiu que apagou conteúdos anteriores críticos ao banco. Então, esse aí é o primeiro. Bom, o segundo perfil apontado aí nessa conversaiada toda foi esse daqui, Firmino Cortada. Ele é um cara bem famoso, influente no espectro da direita. Ele é um influenciador que tem aí 2,2 milhões de seguidores no Instagram, e ele é citado nessas investigações como sendo um dos perfis que disseminou essa narrativa também. Vamos lá. Tem esse aqui, olha, Cardoso Mundo. Eu fui procurar o perfil desse rapaz e ele aparece, olha, dessa forma para mim. Essa página não está disponível. Então, eu não sei se ele apagou o perfil, parece que sim, né? Parece que ele apagou o perfil. Ele teria publicado, né, um questionamento, né? A quem interessa uma liquidação tão rápida? Então, após essa repercussão, ele negou ter assinado o contrato e disse que a opinião dele é livre. Então, essas seriam as palavras do Cardoso, né? Paulo Cardoso, conhecido como Cardoso Mundo no Instagram. Teve essa moça aqui também, olha, Carol Dias. Eu não conhecia, apesar dela ser muito famosa, né? Que ela tem 7,4 milhões de seguidores, mas ela negou também ter fechado o contrato com Daniel Vorcaro e com qualquer agência sobre esse tema. Tem o André Dias também, que também foi citado como sendo um perfil monitorado. Eu não sei se é irmão dela, não sei se tem algum tipo de parentesco com ela. Parece que... acho que talvez seja irmão, porque ela é host dos Irmãos Dias Podcast. Então, eu acredito que seja irmão dela. Não tenho certeza. Bom, então esses foram, né, alguns dos influenciadores que foram citados. E quais foram as evidências, né, de coordenação, né, o padrão forense que evidencia que poderia ter havido alguma coordenação entre esses perfis? Primeiro que houve uma sincronia temporal, né? Teve um pico atípico de postagens na última semana de dezembro, seguido de uma queda abrupta após a denúncia do Rony Gabriel. Então teve aquele pico de postagens nesse mesmo sentido, e logo depois da denúncia do Rony Gabriel, essas publicações, elas decresceram abruptamente. O que indica, sim, é um indicativo muito forte de que houve uma campanha paga com data de início e data de fim. Então, isso sim, é um elemento, né? Não é uma certeza, mas é um elemento muito, né, que dá uma certa segurança, né, para a gente afirmar que isso pode sim ter acontecido. Segundo, teve aquela repetição de palavras. Então, termos como desmoronamento, precipitação, falta de intervenção prévia, essas palavras e expressões, elas apareceram em dezenas de vídeos de autores diferentes, o que sugere que eles estavam lendo um script único a respeito do tema. Então, também é mais um elemento, é mais um indicativo, né? Tudo é evidência. A Polícia Federal, como eu disse no início, abriu um inquérito específico para apurar a contratação desses influenciadores. E esses crimes, né, dos quais eles estão sendo investigados, incluem calúnia e difamação contra o Banco Central, incitação ao crime, associação criminosa, lavagem de dinheiro, né, que seria a origem dos fundos usados para pagar os cachês. E esse caso ele subiu para competência, claro, competência universal do STF, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, devido à conexão com outras investigações maiores, com a Operação Carbono Oculto tal, e o envolvimento de autoridades com foro privilegiado. Bom, em princípio me parece que essas investigações, se o objeto for esse mesmo, essas investigações são excessivas, para não dizer ilegais e inconstitucionais. Isso porque o trabalho desses influenciadores é exatamente esse, é vender produtos para um público de seguidores, em benefício de quem pagar. A opinião do influenciador, por mais que isso possa ser imoral, é só mais um produto que pode ser vendido. Veja você, quando um ator ou uma atriz vai fazer uma propaganda de um shampoo, por exemplo, às vezes ele nem usa aquele shampoo. Por exemplo, lembra quando a Xuxa fazia publicidade para o hidratante Monange? Será que a Xuxa realmente usava hidratante Monange? Não estou dizendo que era bom ou ruim,
Eu só acho que a Xuxa, ela sempre foi muito rica. Eu não sei se ela usaria um produto que você vende ali, você compra na farmácia, um produto muito acessível. Não sei, talvez eu imagino que ela usasse produtos caríssimos, né? Produtos de luxo. E esse produto que ela anunciava não era um produto de luxo. Era um produto que, né, qualquer pessoa pode comprar na farmácia. É um produto acessível, não estou dizendo que é ruim, mas é um produto acessível. Será que a Xuxa, ela usava o hidratante Monange? Ou ela apenas vendeu a opinião dela, vendeu a imagem dela para fazer o anúncio? O que é uma coisa lícita, normal, que acontece aí todo dia no mercado publicitário. No campo da influência de opinião, eu vejo isso como imoral. Entretanto, embora seja, na minha opinião, imoral, não é ilegal. É mais um produto que pode ser vendido. Então, assim, você querer coibir esse comércio de opinião pode atingir, em tempos como o nosso tempo hoje, que é um tempo que vigora um regime autoritário no Brasil, você pode acabar coibindo um bem muito mais precioso, que é a liberdade de expressão. Pois, se continuar assim, basta apontar que um comentarista político qualquer, um influenciador, que ele é comprado por um beneficiário oculto. Você vai poder dizer que qualquer uma dessas pessoas, até de direita, foram compradas por um beneficiário aí qualquer, oculto, que a sua opinião pode ser imediatamente silenciada. E mais isso, se você considerar isso crime, como está fazendo a Polícia Federal, isso manda mais um sinal difuso para a sociedade. Manda mais, né, uma conversinha ali no pé do ouvido, que vai ficar ali, pairando no inconsciente coletivo, de que certos discursos simplesmente não podem ser realizados. E tem outra coisa, vocês já viram as organizações Globo divulgando alguma notícia contra algum patrocinador seu, como, por exemplo, o Banco Itaú? Eu não lembro. Então, a gente poderia dizer, então, que a opinião da Globo é, abre aspas, comprada pelo Itaú? Ora, se não se pode pagar um influenciador para fazer propaganda de uma visão sobre o Banco Master, então, com a mesma razão, não poderia a Globo receber dinheiro para silenciar, para ficar calada sobre alguma notícia negativa para um anunciante. Vocês conseguem perceber que é a mesma razão de ser? Se você for criminalizar, pagar um influenciador para exercer uma opinião, também vai ser crime. Se isso for crime, também é crime pagar para ele silenciar sobre alguma coisa. Também é pagar por um comportamento. Então eu vejo que a minha posição, e eu acho que a posição de todo mundo que zela pela liberdade, tem que ser a posição que garanta a maior liberdade para todo mundo. Nesse comércio de ideias, a verdade, cedo ou tarde, ela vai aparecer mesmo. E é justamente a liberdade que garante que a verdade surja. Por isso a gente não pode defender que alguém que foi pago para dizer que o Bacen foi apressado ou que não concorda com a liquidação do banco. A gente não pode concordar que uma pessoa dessa seja investigada por calúnia ou difamação contra instituições. No mundo, né, anglo-saxão, né, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, esse tipo de acusação não é sequer aceito nos tribunais. O Estado, para esse fim, não tem uma honra a ser protegida. Você vai dizer que o Banco Central tem uma honra. O Estado, né, ele não tem que ter honra a ser protegida. Só as pessoas privadas, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, é que têm honra. Um outro ponto que a gente deve mencionar é o seguinte: admitir que criar uma milícia digital para atacar instituições por meio de desordem informacional e de desinformação não lembra alguma coisa a vocês? A mim lembra. Estão dizendo aí que esses influenciadores estão criando desordem informacional, estão atacando as instituições. Isso lembra alguma coisa a vocês? Pois a mim lembra. Sim. Então, é exatamente o mesmíssimo discurso que desde 2019 foi implantado no Brasil para calar todas as vozes conservadoras. Acreditem, esse mesmo jargão ele está sendo usado agora para enquadrar o caso do Master em relação aos influenciadores. Então, no Brasil, não existe o crime de milícias digitais. Não existe crime de desinformação, nem de desordem informacional. Admitir isso no caso do Master significa legitimar toda a repressão que tem sido realizada no Brasil desde 2019 contra a direita, a pretexto de crimes não tipificados. Mas então, não tem nada de errado nesse episódio dos influenciadores? A meu ver, tem sim, tem uma coisa errada sim. Vejam o caso do denunciante que iniciou esse escândalo, o Rony Gabriel, né, dentro desse escândalo maior do Banco Master, né? O vereador de Erechim, Rony Gabriel. Ora, pensa bem, o Rony Gabriel é um agente público
detentor de um cargo eletivo, não é? Quando alguém se torna vereador, deputado, senador, ou mesmo policial, enfim, qualquer cargo público, ele não deixa de ser essas coisas no fim do horário comercial. O policial, ele continua sendo policial depois do expediente. O vereador continua sendo vereador depois do expediente. Quem é agente público, sobretudo se for ocupante de um cargo eletivo, ele é agente público 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim, pensa bem, quem aborda um agente público para lhe oferecer dinheiro em troca de um benefício que não pode ser separado do cargo que o sujeito ocupa, ele está, na verdade, praticando a conduta descrita no artigo 333 do Código Penal. Eu vou botar aqui para vocês lerem com os olhos de vocês. Artigo 333 do Código Penal, corrupção ativa. Vamos ver o que diz o artigo 333 do Código Penal. Corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, é um crime bastante grave. Veja que a pena máxima dele é de 12 anos de reclusão. E olha o que está escrito aí. Oferecer ou prometer. Então, o agente público não precisa nem aceitar. A partir do momento em que você cumpriu esse verbo, que você ofereceu ou que você prometeu a vantagem indevida, o sujeito não precisa nem aceitar. Você já praticou o crime de corrupção ativa, que é o que a gente chama no direito penal de crime formal. Não precisa nem rolar aquele resultado final. Só o fato de você praticar aquele verbo, o oferecer, você já está consumando o delito de corrupção ativa. Então, basta o oferecimento do dinheiro, da vantagem indevida. Se o vereador vier a aceitar, aí sim a gente tem a outra ponta da corrupção, que é a corrupção passiva. Então, tudo começa com a corrupção ativa. Ofereceu. O agente público pode aceitar ou não, certo? Se a outra parte, o agente público, aceita o que foi oferecido, aí a gente não tem mais só a corrupção ativa, a gente tem também a corrupção passiva, que foi tipificada no artigo 317 do Código Penal. Estou botando aí na tela para vocês. Corrupção passiva. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, em razão da função. Vantagem indevida. Ou aceitar promessa de tal vantagem. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Você vê que é a mesma pena da corrupção ativa. Então, se o agente público solicita, se ele chega lá e pede a vantagem, ou ele, ainda que sem pedir, ele recebe essa vantagem, ele também está praticando o crime de corrupção passiva. Certo? Então, esses são os dois tipos penais envolvidos aí, nesse caso do Banco Master. Bom, assim, se alguma investigação da PF deve ser feita nesse assunto, ela vai ter que dizer respeito a essas condutas que eu mostrei para vocês aqui do Código Penal. Corrupção ativa e, no caso, corrupção passiva, a gente já viu que não aconteceu porque o Rony Gabriel não aceitou. Então, o vereador Rony Gabriel, nas entrevistas que ele deu após a divulgação desse episódio, ele já manifestou que ele estava receoso de vir a ser cobrado pelaquela agência de publicidade que o contatou daquela multa de 800 mil. Lembra que eles assinaram um contrato de 800 mil reais, que era um contrato de confidencialidade? Só que o Rony Gabriel chegou lá e deu com a língua nos dentes, ele falou. Ele está com medo agora dele ser cobrado desses 800 mil. Ele teria quebrado esse contrato de confidencialidade, que o proibia de divulgar qualquer informação sobre essas tratativas. Bom, eu diria a ele que a cláusula de confidencialidade que vise a proteger negociações ilegais, ela é também, por sua vez, ilegal. E por isso, não obriga a contraparte. Então, eu tenho essa boa notícia para dar para o Rony Gabriel. Bom, o vereador ele não fez mais do que cumprir o seu dever legal de denunciar qualquer ilegalidade de que tome conhecimento. Então, por essa razão, eu entendo que essa multa ela não pode vir a ser cobrada. Se a gente tem juízes de verdade, ele não tem do que se preocupar. Tudo bem que eu sei que juízes de verdade não estão sobrando por aí, mas se cair o caso dele no colo de um juiz de verdade, eu acho que ele não tem do que se preocupar. Essa tese que eu estou apresentando hoje aqui é a tese que foi apresentada pelo advogado Amaury Saad na entrevista que ele deu no programa do Cláudio Dantas, e eu concordo perfeitamente com essa tese que foi apresentada pelo advogado. Bom, exatamente por isso é que a gente pode concluir que o Banco Master, ainda que agindo por uma interposta pessoa,
O banco foi muito mal assessorado juridicamente, vamos combinar. Muito mal assessorado. Como é que se consentiu? Como é que se chegou a esse nível, né, de detalhe da estratégia de oferecer dinheiro a agente público e ainda mais com contratinho de confidencialidade? Ou seja, nesse caso tem prova material por contrato, por escrito, de corrupção ativa. Então, considerando que o Banco Master contratou o escritório da doutora Vivi, né, que é essa Rui Barbosa de saias e botox, contratou pela nada módica quantia de 129 milhões, bom, era forçoso que recorresse ao seu aconselhamento jurídico nesse assunto delicado. Não sei se foi a dona Vivi que aconselhou o Banco Master neste assunto. Só sei que, né, se foi, bom, esses 129 milhões aí para assessoria jurídica foram muito mal gastos. Não sei se foi ela que aconselhou, porque se foi muito mal aconselhado. Né? Eu, pelo menos, se eu fosse advogada do Banco Master, jamais aconselharia a fazer contrato de confidencialidade oferecendo dinheiro a agente público. Então, só veja, esse tipo penal de corrupção ativa só valeria para o caso do Rony Gabriel, que é um agente público vereador. Não valeria para o caso dos outros influenciadores, porque os outros influenciadores, se eles quiserem vender a opinião deles, né, eles podem vender. Pode ser imoral, pode ser feio, né, a gente pode, né, perder a confiança que a gente tem neles, eles podem ter uma baita perda de credibilidade perante seu público, mas não podem ser presos por causa disso. Bom, a gente vai ter que aguardar aí os desdobramentos desse caso e tudo indica que vem ainda mais coisa.